como todos já sabem, a, a sentença da juíza Thaís Calil foi dada, né? E agora a empresa está aí sujeita a estar devolvendo todo o dinheiro de quem não recuperou os valores, né? Então, você aí vai estar hoje sabendo aí como está fazendo sua liquidação e está recebendo seus valores que não foram recuperados na Telex Free brasileira, tá, pessoal? Seguindo então a nossa programação e lembrando aos assistentes que estamos recebendo perguntas para o Dr. Dortas responder a respeito da devolução da Telex Free Impactos e também da Telex Free Internacional, a respeito das pessoas que estão recebendo os e-mails e sabermos como a gente faz para responder e o que a gente precisa para responder os e-mails que estamos recebendo. Ok? Doutor Dortas, quer dar uma palavrinha inicial aí para sabermos como que tá as coisas? Bom, primeiramente, uma boa noite aí a todos que estão acompanhando aí a TV Multinível. Uma boa noite a todos aqui presentes, né? Conheço aqui o Bruno, o Ayrton, me parece que tem uma senhorita aqui chamada Lara e Campos. Então, boa noite a todos vocês aí presentes aqui na bancada. Bom, pessoal, a gente viu aí, né, saiu uma sentença em relação a impactos e eu também recebi o e-mail em relação à Telex Free Internacional. Só que em relação à Telex Free Internacional não tem nada de concreto, né, na verdade. Então, vai ter uma audiência, não me recordo a data agora, acho que é em novembro. Dia 24 de novembro. Pronto. O administrador, né, ele já criou a convicção dele lá em relação a Telex Free Internacional e fez um relatório. E aí, diante desse relatório, foi marcada uma audiência aí para essa data em novembro. Então, a princípio, é isso que nós temos em relação à Telex Free Internacional, pelo menos é o que eu pude aí acompanhar. Né? Mas em relação à Telex Free Impactos, né, aqui nacional, a gente vai deixar aí no decorrer do programa, aí, de acordo com as perguntas, a gente vai respondendo. Ok. E a respeito desse e-mail, doutor, a princípio não precisa fazer nada, então? Não, pelo que eu pude ver do e-mail, não tem nada para ser feito, né? Na verdade, ali é um comunicado aos interessados que vai ter essa audiência aí para que as pessoas acompanhem lá pelo site da KCC o andamento da situação lá, o que é que está acontecendo, entendeu? Pelo menos foi o que eu pude apurar. Confesso também que eu não me aprofundei muito, mas o que eu pude me aprofundar em relação ao e-mail que eu recebi foi basicamente isso. Ok. E a respeito da Impactos, nós temos uma pergunta aqui de um amigo nosso, o Valtinho Filho. Como vamos fazer para dar entrada para receber a grana? Qual o procedimento? Tá, vamos lá. Antes de responder essa pergunta aí, né, que é a pergunta que na verdade todo mundo quer saber, eu queria fazer um esclarecimento em relação a esse momento processual, né, o que é que está acontecendo. Perfeito. Então, foi dada a sentença lá, né, no juízo de primeiro grau, a juíza doutora Thaís Calil, ela formou o convencimento dela de que a Impactos realmente se tratava de uma pirâmide financeira. Diante desse conceito que ela afirmou, né, dessa decisão que ela tomou, ela proferiu a sentença. Então, a sentença ela tem vários pontos. Né? Um dos pontos, que é o que nos interessa, ela manda que se devolva os valores àquelas pessoas que não receberam, né, o seu capital de volta. Ou seja, aquele que investiu R$3.000 numa family, que ele possa ter o seu valor de volta. Tratava de uma... Tá dando algum retorno aí. Pode continuar, doutor. Então, aqueles que não receberam, né, se você investiu numa family e não recebeu nada, você teria direito aí aos seus 3.000 de volta. Se você investiu R$3.000, retirou R$1.000, você teria direito a 2.000 de volta. Então, o que ela quis dizer em relação a esse ponto é justamente isso.
né? Houve outros pontos, houve uma multa, né, de 3 milhões em relação a impactos, a condenação da própria empresa como um esquema de pirâmide financeira. E pelo último plantão do Carlos Costa, pelo que eu pude entender, e acho que todo mundo entendeu dessa forma, ele não iria recorrer em relação à devolução dos valores, apenas em relação aos outros pontos. Mas, mesmo que houvesse o recurso por parte da empresa, as pessoas poderiam, da mesma forma, já começar a liquidação da sentença, né? Entraria aí numa fase de execução provisória também. Tá? Traria mais problemas, né? Seria mais complicado, mas está aberto aí a possibilidade das pessoas estarem aí sim fazendo a liquidação da sentença. E o que é essa liquidação da sentença? Então foi proferida essa sentença lá no Acre, né? A juíza disse, ó, a empresa foi condenada, mas em relação aos valores que as pessoas têm direito pode ser devolvido. Ponto. Então a liquidação, isso é uma sentença geral, uma sentença genérica, ela não especifica quanto cada divulgador teria que receber, esse tipo de coisa, é uma sentença genérica. E aí a liquidação da sentença, ele vem justamente para tornar líquido aquela sentença genérica. Então eu, como divulgador, que tenho direito a 3 mil reais, vou especificar dentro de um processo de liquidação que eu tenho direito e quanto eu tenho direito a receber, certo? Para que daí a gente entre na fase de execução, que é realmente resgatar o dinheiro que cada um tem direito. Então a liquidação da sentença é justamente para isso, para tornar líquido e certo o direito específico e individual de cada divulgador. Então essa é a fase processual que nós nos encontramos hoje, dentro do processo. Ok. Tem gente perguntando também, doutor, a respeito de se é interessante entrar com ação individual na sua cidade ou entrar com ação coletiva. Não. Não existe aí possibilidade de ação coletiva, tá? Isso aí totalmente descartado. Porque, como eu falei, a liquidação da sentença ela serve para individualizar o direito de cada um. Então, não cabe ação coletiva nesse caso. As ações elas têm que ser individual. Eu fiz um vídeo há algum tempo explicando um pouquinho essa questão, que, na verdade, eu instruí as pessoas a que se unissem, né, em grupos, em equipes até, para que pudessem barganhar o preço com o advogado que daria entrada ao processo. Mas isso não quer dizer que seria uma ação coletiva. Não, o advogado ele vai ter que entrar com uma ação específica para cada divulgador. Não cabe ação coletiva nesse caso. Perfeito. Queria fazer alguma pergunta, Bruno? Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, pessoal. Em relação ao tempo, mais ou menos, que pode ocorrer, por exemplo, eu entro com uma ação de liquidação hoje, qual o prazo, tem algum prazo, como que funciona essa liquidação de sentença para este caso de situação que é no caso da Telex Free? Bom, isso aí é muito abstrato, essa questão de prazo, tá? Esse também foi o dilema, né? Quando a gente ainda estava lá nas fases iniciais do processo, as pessoas queriam saber muito sobre prazo, mas prazo na justiça, ele é muito complicado de você dar uma previsão. Primeiro que vão ser milhares de ações, né? E cada estado tem sua particularidade. Por exemplo, aqueles divulgadores que querem dar entrada no seu próprio domicílio, né? No foro onde ele reside. Ele pode fazer isso. O advogado dele pode ir lá no próprio estado, na cidade que ele mora e dar entrada na liquidação da sentença lá. Então, cada estado tem a sua demanda jurídica, cada estado tem as suas comarcas, umas têm mais, outras têm menos, então algumas demoram mais, outras demoram menos, não tem um prazo específico. Para aquelas pessoas que têm a documentação em mão, ou seja, que têm os comprovantes de depósito, que eventualmente tenham os prints lá da tela de pagamento, de recebimento dos seus escritórios virtuais, comprovando os valores
que pagaram e que receberam, para essas pessoas o trâmite ele é muito mais célere, né? Porque as pessoas já têm ali como provar que ele tem determinado valor a receber. Para as pessoas que não têm essa documentação, aí é um pouco mais demorado, porque eles vão ter que primeiramente buscar essa informação, ou da empresa, ou do próprio juízo que decretou a sentença, porque essas informações estão lá no processo, para daí, em mãos dessa documentação, desses dados, poderem dar entrada na liquidação. Então, não tem um prazo. Normalmente, um prazo onde a pessoa tem documentação, não é para demorar uma liquidação de sentença, tá? Normalmente, você tem ali a comprovação, eu paguei tanto, recebi tanto, então eu tenho direito a X. Então, isso normalmente não é para demorar muito. Eu digo para você que, numa situação normal, no máximo 6 meses você tem essa definição. Mas nesse caso específico, aí não tem como a gente definir um prazo, pode ser que dure 1 ano, 2, aí é muito subjetivo para a gente dar um prazo aqui concreto para as pessoas. Tá? Mas é assim, eu acredito que leve menos tempo do que durou o próprio processo. Certo, perfeito. Uma pergunta aqui da Sandra Vessiani. Ela pergunta o seguinte: para nós sabermos os valores que temos a receber, como a gente consegue, pode ser qualquer print de tela, ela termina colocando essa observação. Não, na verdade tem que ser os prints referente aos valores de cada um. Então, no escritório virtual, lá tinha, né, um extrato de recebimento de bônus. Então, é notório que todos, o valor da Family, salvo engano, era $1.335, algo desse tipo. Então, 1.349. é só ela... 1.349, então, era só voltar na época que ela deu entrada, ver a cotação do dólar que estava, ela vai ter o valor dela de investimento inicial. E aí, com aquele print da tela de extratos de recebimento, ela pode mostrar quanto ela recebeu, né? Mas mesmo se você não mostra quanto recebeu, você tem um print de quanto você pagou, você pode dizer, ó, eu paguei tanto e recebi X, ou não recebi nada. Aí a empresa que se vire lá para provar que recebeu, o que pagou, o que não pagou. Entendeu? O interessante é você mostrar o seu direito, quanto você tem que receber. Mas as pessoas querem saber assim, ó, normalmente, eu acredito que 80% até mais não tenham nada, né? Não tem absolutamente documentação nenhuma devido ao tempo também, né, que tem a situação, devido ao modus operandi de se pagar uma conta na Telex Free, que era através da transferência de bônus, né, que era a forma mais comum de se ativar a conta. Então, eu acredito que 80% das pessoas estão nessa situação sem nenhum tipo de documentação. O que é que acontece? Existiu um processo, né, que desencadeou e que acabou nessa sentença de condenação da empresa, e nesse processo existem os dados de absolutamente todas as pessoas que fizeram parte da Telex. Até porque foi feita uma perícia contábil de toda a estrutura da empresa, e para que essa perícia fosse feita, era necessário a empresa perita saber quanto cada pessoa pagou e quanto cada pessoa recebeu. Então, esses dados estão disponíveis no processo. Uma estratégia interessante, e aí é claro que vai caber a cada profissional saber como é que vai lidar com isso, seria se habilitar no processo inicial para ter acesso aos dados que estão lá, né? Só que, durante o processo, a juíza não aceitou nenhuma habilitação dentro do processo. E eu já não sei mais se ela poderia alegar que não teria mais razão de as pessoas se habilitarem no processo, sendo que o processo já teve uma sentença final. Então, existe um dilema em relação à estratégia que cada profissional, cada advogado vai usar nesse caso. Você poderia também entrar com um pedido de liquidação e pedir que o juiz que vai fazer a liquidação, que não é a juíza Thaís Calil, tá? Que isso fique bem claro, que o juiz que vai fazer a liquidação oficie
a juíza Thaís Calil que remeta os dados dele, né, referente ao CPF dele, para o juízo que está fazendo a liquidação da sentença. É uma outra estratégia. Ou até mesmo solicitar do juízo que ele está dando entrada, que oficie a empresa Telex Free a remeter os dados dele para o processo de liquidação. Então, isso vai depender aí da estratégia jurídica que vai ser utilizada por cada profissional que se habilitar nesses casos aí, certo? Então, acho que não é tão interessante isso para as pessoas, né? Porque, na verdade, quem vai lidar com isso são os advogados que elas vão contratar, mas só para as pessoas terem uma ideia aí do que é que pode acontecer para que se consiga os dados delas, né? Porque uma coisa é fato, os dados existem, né? E se eles existem e as pessoas precisam deles, esses dados têm que vir a público para que todos tenham conhecimento. A grande verdade, né, doutor, que essa situação toda acabou prejudicando, a Justiça do Acre acabou prejudicando mais uma vez nós divulgadores, porque deveria ser uma ação simples, ou seja, uma devolução simples, sem a necessidade da ação, tendo em vista que eles requereram da Telex Free, da Impacto, todos os dados, e eles têm em mãos todos os dados dos divulgadores, sabendo os valores investidos e os valores reembolsados. Não poderia, ou não seria mais simples a Justiça ajudar os divulgadores e simplesmente devolver o valor de cada um, doutor? Na verdade, Sequinato, juridicamente não seria possível acontecer dessa forma, né? Porque, na verdade, existe um rito processual que tem que ser seguido. Então, dentro da ação que eles moveram, a ação coletiva, né, eles conseguiram o intuito dele, que era condenar a empresa. Então, como é uma ação, vamos dizer assim, que abrange diversas pessoas sem rosto num primeiro momento, porque eles entraram naquela ação defendendo o interesse público, tanto das pessoas que estavam já dentro da Telex, quanto das pessoas que não entraram, porque ele queria também proteger fazer com que novas pessoas não aderissem à rede da Telex Free. Então, ação geral, né? E para eles individualizarem cada um, já não caberia mais, né, dentro das atribuições do próprio Ministério Público ou da Justiça, que nesse caso tem que ser inerte. A Justiça, nesse caso, não pode, a juíza não poderia, especificar o que cada um teria direito a receber e mandar pagar. Ela não pode fazer isso. Ela é uma figura que simplesmente ouve um lado, ouve o outro e decide, né? E aí cada um tem que buscar realmente aquilo que lhe é direito. Fazendo uma ressalva aqui em relação a isso, vocês já me conhecem, não sei as pessoas que estão assistindo, mas muita gente me conhece aí da época da Telex Free, e eu sempre fui um defensor da empresa, né, porque eu sempre acreditei no projeto Telex Free, mas eu sempre deixei muito claro também que faltou gestão na empresa, né, faltou competência para que aquele projeto fosse realmente levado adiante efetivamente como tinha que ser feito. Mas eu sempre acreditei na idoneidade da empresa e, obviamente, na idoneidade daquele que comandava a empresa, que é o diretor Carlos Costa. Então, eu acredito ainda que o Carlos Costa ele deve estar buscando um meio de facilitar, né, esse acesso aos dados das pessoas. É a minha crença, tá? Não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu até tentei falar com o Dr. Roberto Duarte, que é um dos advogados da Telex Free, liguei para ele antes de entrar aqui, mas acho que ele deve estar no trânsito, alguma coisa, não consegui falar. Mas eu acredito, né, que o Carlos Costa ainda não veio a público no plantão 60 ou 59, nem sei, já foram tantos plantões aí, mas o próximo ele não veio ainda, porque ele deve estar realmente buscando alguma forma de facilitar o acesso das pessoas aos seus dados. Porque, como ele bem declarou, e eu tive em Brasília, na época que o AS esteve lá acorrentado, eu tive lá, tive com o Dr. Roberto Duarte lá, a gente percorreu várias instâncias lá da Justiça, da Procuradoria Federal, buscando uma alternativa para a liberação desses recursos. E em toda sala, em cada gabinete que a gente entrava, Dr. Roberto Duarte ele era bem claro.
A única coisa que nós queremos aqui é devolver o dinheiro das pessoas. Eu não quero nenhuma interferência aqui para dizer se a Telex Free é culpada ou não. O que a gente está buscando aqui hoje é justamente uma maneira de facilitar a devolução das pessoas que não receberam seus investimentos. Então, eu acredito que essa postura da empresa não mudou até hoje. Então, eu acredito aí, aqui já é uma crença minha, que nos próximos dias, Carlos Costa deve estar aí com um novo vídeo. Ele sempre, mesmo que viesse para não falar nada, ele vinha, né? Sempre deu a cara dele a bater aí. Então, eu acredito ainda que aí no futuro breve ele deve estar vindo fazer um vídeo aí com a forma de facilitar o acesso das pessoas aos dados, porque a empresa também dispõe desses dados aí. Perfeito, doutor. E eu sou uma testemunha de tudo isso que você falou agora, até porque você participava muitas vezes com a gente na TV, e você sempre deixou bem claro a tua opinião a respeito da empresa e a respeito do presidente, do diretor de marketing, do Carlos Costas, e a gente tem a mesma confiança, e fica aqui na torcida, como você está aí, de que isso se resolva o mais breve possível, o mais pronto possível, para que as pessoas consigam reaver seu dinheiro e vamos fazer nossas orações, vamos torcer para que isso aconteça realmente, a Impactus fazer de facilitar o acesso das pessoas aos dados, até porque eu acho que deveria, num primeiro momento, aí, a Justiça ter liberado o site para que cada um pudesse entrar novamente no seu login e ter acesso aos seus dados e informar com mais facilidade, mais rapidez, mais praticidade ao seu procurador jurídico, para que ele entrasse com o pedido de devolução dos valores que cada um tem direito. Falo isso pelas pessoas que assistem a gente, pelas pessoas que seguem a gente, pelas pessoas que nos perguntam através do Face, através dos grupos. Nós mantemos um grupo vinculado à TV Multinível com mais de 30 mil pessoas que diariamente nos perguntam, nos fazem alguma pergunta, questionam por que a gente não está no ar novamente para dar esse apoio que as pessoas precisam, né, doutor? Então, em cima disso, a gente conversou com o Bruno e resolveu fazer essa TV hoje, até porque as pessoas estão recebendo esse e-mail e então tem dúvida do que fazer com ele. Então, a gente resolveu voltar hoje e espera estar mais vezes aqui, inclusive contar com a sua presença. Aqui, você sabe, tem a casa está com as portas abertas para você e tomara que a gente consiga fazer com que as pessoas, o mais pronto possível, consigam recuperar seus valores. Até porque tem gente que está ainda necessitado de ter esse dinheiro de volta, não é verdade, doutor? Tá, isso aí não tenha dúvida, né? Teve pessoas que se desfizeram de bens próprios para participar do projeto, teve pessoas que tomaram dinheiro emprestados, que tiveram seus nomes negativados por conta disso. Então, a necessidade aí de cada um buscar seus valores, seus recursos, ela é imperativa. Na verdade, é um direito, né, de cada um, independente da necessidade ou não, reaver seus valores, já que o projeto não foi à frente. Então, cada um tem o direito, sim, de ser ressarcido. E até para deixar claro aí para o pessoal, os valores investidos, muita gente me perguntou assim, vai ser no dólar de hoje? Né? Todo mundo queria que fosse, né? Mas não, com certeza não será no dólar de hoje, mas o valor será corrigido, tá? Até porque esse dinheiro, esse montante que tem bloqueado da Impactus, ele fica retido numa conta jurídica, né? Fica retido numa conta judicial, e essa conta judicial ela sofre correção. Então, da mesma forma que a conta ela sofre correção, as pessoas têm o direito de ter seus valores também corrigidos. Eu não tenho aqui o número preciso, mas me parece que é 1% mais o INPC. Né? Então, é alguma coisa nesse sentido. Então, é um valor que eu acredito aí que venha com a correção de mais ou menos 60% a 70% do valor que foi do valor original. Né?
nessa faixa aí, 40% a 60% aí nessa faixa. Então, se a Maravilha. pessoa investiu 3 mil, ela pode receber lá 4.200, alguma coisa nesse sentido, que vai facilitar até para que ela possa aí honrar os seus compromissos com os advogados que elas irão contratar, enfim, né, toda essa problemática, e elas também não fiquem tão prejudicadas por conta do lapso temporal, né? 2 anos e tanto aí já. Exato. Doutor, primeiro eu quero agradecer ao pessoal, 1.400 pessoas já nos acompanhando aqui ao vivo. Obrigado, pessoal, aí. Como disse o Sinato, nós fizemos aí a TV para estar auxiliando, a TV Multinível vai estar auxiliando não só nesse sentido, mas em tudo que tem a ver com marketing. A gente vai estar aí tirando 1 a 2 vezes na semana para estar fazendo aqui esse bate-papo aqui, sempre com algum profissional e sempre com algo para estar te auxiliando, ajudando, crescendo você nesse mercado. Tem uma pergunta aqui, doutor, que é daquelas pessoas que quem fez foi o Sérgio Coutos Moraes. Ele pergunta assim: Bruno, boa noite. Eu fiz várias compras comprei uma Family e reinvesti outras 3 vezes. Eu consigo receber esse valor? No caso, ele investiu uma vez, no próprio retorno dele ele foi reinvestindo outras 3 vezes. Ele consegue recuperar esse valor, mesmo tendo voltado a pagar novamente com o valor que ele ganhou? Ele tem direito ao retorno? É feita por CPF, não por Family. Então, se a pessoa num CPF investiu 3 mil reais e ela conseguiu ganhar 9 para comprar outras 3 contas, eu acredito que ele já não terá mais direito a receber. Essa é também a minha opinião, baseado no que a gente escutou e principalmente no que as pessoas falaram, principalmente naquelas épocas já que a gente discutia a respeito disso aí, só um ano atrás, que quem tivesse reinvestindo ou recomprando já não teria mais direito à devolução. Isso me leva a crer, doutor, que pouca gente vai ter esse direito à devolução. É a tua ideia sobre isso também? Não, porque tipo assim, ó, o cara entrou com uma conta de 3 mil reais. Vamos lá, vamos fazer uma conta boba aqui para ver se a gente chega num valor. Então eu comprei uma conta de 3 mil reais e aí deixei esse dinheiro lá rendendo, me gerou 3 mil reais. Então, esse valor que eu utilizei para comprar uma outra conta Family, certo? Então aquele primeiro investimento meu, eu já teria ele ressarcido, né? Eu já teria tido o valor de volta. Porém, eu peguei esses 3 mil reais e comprei uma outra conta Family. E daí, essa outra conta Family me gerou mais 3 mil reais. E eu fui com esses 3 mil reais e comprei uma outra Family. Aquela anterior já estaria paga, mas eu comprei uma nova com meu CPF. Então, acabaria que o direito dele seria sempre pela primeira conta. Então, ele teria ainda os 3 mil reais a receber, porque no CPF dele, ele vai ter sempre uma conta a mais. É como se, por exemplo, eu comprei uma conta no dinheiro, deixei aquela conta rendendo lá, certo? E aí eu fui, um tempo depois, e comprei uma outra conta com dinheiro também. E aí aquela conta que eu deixei lá rendendo, me rendeu os 3 mil, eu peguei de volta. Aquela tá paga, mas e a que eu comprei a outra com os 3 mil reais não tá paga. Então, por isso que é por CPF. Então, a justiça vai averiguar o quê? Por meu CPF, quanto eu resgatei e quanto eu investi. Então, eu investi inicialmente 3 mil reais. Com esses 3 mil reais rendeu e eu comprei mais 3 contas, mais 9 mil reais. Né? Só que cada conta dessa é como se eu fizesse um novo investimento de 3 mil reais. Só que se eu, por exemplo, eu investi 3, comprei mais 3,
lá se vai 12 mil reais, né? Mas que dessas eu sempre comprei com o rendimento das outras contas. Então, no final das contas, eu consegui resgatar 9 mil. Eu investi 12, resgatei 9, teria ainda direito a 3 mil reais. Então, na verdade, essa apuração será feita sempre pelo CPF da pessoa. Quanto aquele CPF investiu e quanto ele conseguiu resgatar. Perfeito. Mais alguma pergunta, Bruno? Tem sim. Sempre perguntas aqui. Uma situação aqui, a pessoa, para ficar mais claro para a pessoa, ela não tem, a Manuela Freitas, ela é técnica de enfermagem, ela pergunta, não tenho nenhum print, nenhum comprovante, seria possível recuperar os valores e se sairia, se compensaria pagar um advogado para isso? Bom, como eu falei antes, tem sim, né, os dados existem, né, então cada profissional, cada advogado vai usar a sua estratégia para ir em busca desses dados. Então as pessoas têm direito à obtenção desses dados, né, porque estão lá no processo, foi feita uma perícia com base nesses dados, então esses dados existem, tem sim como cada um recuperar o seu. Aí a questão dos valores vai depender realmente da situação de cada um tem que ver aí o seu individual, quanto é que o advogado da sua região está cobrando, se vale a pena você fazer esse novo investimento para ter seus valores de volta. Então, isso é uma questão muito pessoal. Eu digo assim, na verdade, eu tenho 3 contas Family na Impactos e eu vou atrás do meu. Né? Então, com certeza a mesma advogado que eu indiquei é quem vai cuidar para mim do meu processo, porque eu não tô mexendo, né? O meu tempo está muito curto, muito reduzido para eu trabalhar com isso. Então, é ele que vai cuidar para mim também, mas eu vou atrás do meu, entendeu? Então, acho que essa é uma questão muito pessoal, mas que vale a pena, vale, né? O dinheiro que está lá seu, eu digo assim, acho que talvez se você tiver R$1.000 ou uma conta AdCentro, ou talvez não valha a dor de cabeça. Né? Mas a partir de uma family, eu acho que cada um tem que buscar seu direito, sim. Então é por isso que você disse no vídeo que é mais, como se diz, é mais sólido para a pessoa, mais líquido, menos burocrático a pessoa entrar, várias pessoas e um advogado só, sabendo que ele vai determinar a sentença de cada um separadamente, porém, com isso, faz com que ele consiga diluir o valor de cada pessoa, né? É isso mesmo, né? Exatamente. Aí, a gente quando vai... A gente tem poder de barganha, né? Quando a gente compra muito de uma empresa, por exemplo, quando a gente compra em grande quantidade, a gente consegue reduzir o valor justamente que a gente está comprando muito. É a mesma coisa quando você vai solicitar um serviço. Então você chega lá com uma turma de 20 pessoas para um advogado e diz assim, ó, tá essa turma toda aqui, quanto é que você consegue me fazer para dar entrada individualmente para cada um? Então ele vai estipular certamente um valor inicial, porque tem que se pagar, tem custo, o processo tem custo, né, inicial, vai uma taxa administrativa lá, ele deve cobrar, e vai cobrar um percentual para ser recebido de cada um ao final do processo. Tá? Então, assim, o que eu acredito que seja um valor hoje justo para que as pessoas possam tá dando entrada aí nos seus processos. Depende também do valor que a pessoa tenha a receber, né? Isso aí vai ser levado em consideração. Então, uma pessoa hoje que tem uma family, né, para resgatar, eu acredito que um valor justo para que ela pagasse de taxa inicial seria de 200 a 300 reais no máximo, para ela estar desembolsando, e vocês podem negociar um percentual de 15% ao final do processo. Eu acho que estava dentro aí de um bom senso aí em termos de honorário, né, para um advogado. Então, aí vai depender realmente também, se a pessoa também que tem 100 mil reais para receber, claro que o advogado não vai cobrar 150 nem 200 reais para dar entrada num processo desse. Né? Então, ele pode cobrar aí R$1.000, R$1.500, mas pode chegar e dizer assim, não, 10% no final, já que o seu montante é maior para receber no final. Então, isso aí vai depender realmente aí do poder de negociação de cada um com
com o profissional que cada um escolher, mas claro que quanto mais pessoas num único profissional, maior o poder aí de barganha da galera. Certo, beleza. Outra questão tem como a pessoa, eu não quero gastar com advogados de forma alguma, tem alguma forma da pessoa ter alguma representação nesse sentido pelo governo ou de forma gratuita? Existe essa possibilidade? Claro, a Defensoria Pública. Então, aqueles que realmente não tiverem nenhuma condição devem buscar a Defensoria Pública aí no seu estado, relatar a situação e acionar para que eles deem entrada na liquidação da sentença. Então, a Defensoria Pública aí é o órgão, né, adequado aí para aqueles que não têm realmente a condição de pagar um profissional para que dê conta. Né? A grande ressalva em relação a isso é porque um defensor público ele atende 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Então a carga de trabalho dele é muito maior. Então certamente a atenção que ele vai despender para o seu processo ela é diluída na atenção que ele tem que dar para diversas outras pessoas também. Então eu assim, um conselho, né? Na verdade eu sou até suspeito para falar, porque eu sou advogado, embora eu não esteja advogando, mas o que eu aconselho é que aqueles que tenham a mínima condição que procurem realmente um profissional para cuidar do seu caso. Porque, assim, até isentando a Defensoria Pública em relação a isso, a sobrecarga de trabalho deles é muito alta. Né? Então, a demanda que eles têm que atender é muito grande. Existe um déficit de defensores públicos hoje no Brasil muito grande também. Então, assim, é muito trabalho para poucas pessoas realizarem. Então, não é nem culpa dos profissionais, mas, na verdade, eles não têm como dar uma atenção individual que um advogado daria para qualquer outra pessoa, entendeu? Beleza. Doutor? Renato, com você. A Ivete Trevisan, lá de Paraí, no Rio Grande do Sul, ela fez uma pergunta e uma colocação junto. De qualquer forma, temos que entrar com ação, senão não recebemos. Correto, né? Correto. E a procura a questão de se entrar na cidade não existe essa necessidade. Pode ser através de um advogado só, atendendo várias cidades, desde que ele entre com o processo individual de cada um, né? Exatamente. Exatamente. Existem algumas possibilidades, né? Dentro dessa questão da competência aí, onde é que pode ser dada entrada. Então, a lei fala de algumas situações e eu acredito que as duas principais são as que cada um pode dar entrada no seu domicílio, ou seja, no foro de sua cidade, né, na cidade onde tem fórum, né, claro, elas podem dar entrada por lá na liquidação, bem como pode ser dar entrada diretamente lá no Acre, né, no domicílio onde foi proferida a sentença geral. Então, isso pode também. Então, o que é que alguns advogados podem fazer? Eles podem atender diversas regiões do país e chegar e dar entrada tudo lá no Acre, né? Então, ele vai poder acompanhar o processo lá do Acre, sendo que a pessoa é de vários locais do país, né? E pode também a pessoa escolher o advogado da sua confiança na sua cidade, chegar lá e propor a liquidação da sentença na sua própria cidade, sem problema nenhum. Beleza. Bom, eu quero convidar minha amiga Lara, lá de Balneário Camboriú. Acho que o doutor Gustavo não conhecia ela. Para ela dar um alô para você aí, doutor, e para vocês iniciarem a conversa. Vamos ver o que a Lara tem de pergunta para nós. Vai lá, Lara, é contigo. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, Lara. Estava com o microfone fechado aqui, por isso que eu não respondi logo. Não, tudo ótimo, graças a Deus. Delay aqui também. Tudo certinho. Bom, mas eu acho que o pessoal perguntou, ficou bem claro aí para todo mundo o que tem que ser feito, né? A princípio, ficamos no aguardo aí agora para ver o que vai acontecer de novo e queremos que você participe sempre da TV, seja bem-vindo e está convidado a estar com a gente ao vivo sempre que nós estivermos aí. Um prazer ter você com a gente aqui. E muito obrigada também, né? Tá, o prazer é meu e
Sequinato aí já me conhece de longas datas, aí estou sempre à disposição aí. Aquilo que for, que estiver ao meu alcance aí para informar esse pessoal aí que está nesse sofrimento, né? Na verdade, isso já é muito desgastante. Toda vez que eu vejo alguma coisa da Telex Free no Facebook, nas redes sociais, já chega a ser angustiante essa situação. Uma coisa que realmente já chegou no limite e tem que ser resolvida aí o mais rápido possível. Mas o prazer é meu e sempre que for necessário e vocês precisarem, eu estarei aqui à disposição. Doutor, para finalizar, eu não queria entrar nesse assunto, mas é um assunto que, infelizmente, está rondando aí se diz respeito a esse processo, que pode haver multas tanto da parte da União e também da Receita contra a empresa. E isso, como a gente sabe, a lei sempre dá favor, primeiramente paga da União e depois, se sobrar, para o povo receber, né? Existe essa possibilidade ainda de acontecer ainda alguma multa, há algo em cima disso? O que você sabe ao entorno dessa informação de alguma multa que pode ser ainda aplicável ou estar ainda em processo aí de execução? Tá, o que foi que aconteceu? Né? A empresa está respondendo processos administrativos junto à Receita Federal com relação à sonegação de alguns impostos, né? E eu já vi até comentários, e aí eu não sei realmente a profundidade disso, que seria a multa na casa dos 3 bilhões de reais. Já ouvi até isso. Né? Mas assim, eu não acredito, na verdade, até porque eu não sei como eles chegaram nesse número de 3 bilhões de dívida de imposto, né? Só que no nosso país aí a gente não pode duvidar de nada, na verdade, né? Mas eu acho muito difícil a Telex Free ter que pagar um valor como esse. Né? O que eu vi é que tem 165 milhões, algo nessa cifra, separado, destinado a um possível pagamento de uma multa. Efetivamente seria essa a importância que já teria como reserva para ser pago. Obviamente que isso foi dentro de um processo administrativo. Então a Telex Free está buscando a justiça agora para contestar essa dívida que foi gerada lá pela Receita Federal no âmbito administrativo. Assim, o âmbito administrativo, na verdade, não existe. Existe até um processo onde a empresa se defendeu lá e tal, mas não há uma imparcialidade como há num processo jurídico. Né? Então, normalmente a Receita chega para você e diz assim, ó, eu acho que você deve tanto, então você tem que pagar tanto de multa e tal. E aí a empresa se defende, diz que não, e no final eles que dão mesmo a sentença lá, não, você tem que pagar X. E aí a empresa, obviamente não concordando com aquilo, está buscando a justiça para realmente colocar os pingos nos is, né? Para realmente averiguar o quanto ela deve, se é que ela deve alguma coisa em relação à Receita Federal. Certo? Mas existe sim, né, essa situação em relação ao imposto, mas eu particularmente não acredito que os valores que tenham bloqueados hoje, eles vão ser totalmente revertidos para pagar multa de imposto. Isso aí realmente seria algo fora de qualquer racionalidade. E o público do multinível, né, principalmente aqui no nosso país. Então, a gente fica feliz com a audiência e espero que tenha servido aí, pelo menos para acalmar as pessoas e que cada um possa tomar seu norte aí da maneira que entender pertinente. Então, busquem o auxílio jurídico, busquem um advogado da confiança de vocês e comecem a se mexer no sentido de liquidar a sentença de vocês. Por quê? Vocês vão dizer, vocês vão colocar lá na justiça, lá onde tem a sentença genérica. Ó, eu tenho direito e tenho direito a tanto. E aí, no momento que se abrir para executar, para se devolver, você já está ali com o seu valor definido, quanto que a empresa tem que devolver para você e você resgata seu dinheiro. Então, as pessoas têm que buscar realmente se mexer no sentido de tornar líquido e certo o valor que elas têm a receber no processo.